para mais uma semana, para o nosso encontro aqui na casa, para mais um momento nosso de estudo, de aprendizado, de conhecimento, e que possamos estar aqui acolhidos e bem-vindos pela espiritualidade superior. Tá? Então sejam todos bem-vindos para mais uma noite. Tá? Pedindo, como de praxe, para que a partir de agora nós desliguemos os celulares, para que a gente possa se ater e se concentrar aqui nas mensagens a serem aqui colocadas na noite de hoje. Também para todos aqueles que, porventura, com esse tempo chuvoso, tá? A rampa fica escorregadia, que puderem, né, ajudar quem de repente estiver precisando de carona, aquela carona solidária que o Júlio sempre coloca, tá? Possam também, caso o irmão precise, tá? Oferecer a todos eles. Fazendo aqui um convite a todos, que no próximo dia 23, domingo agora, aqui no abrigo vai estar rolando o yakisoba solidário, tá? Que além do yakisoba, também vai ter pastel, churrasquinho, salsichão, doces e várias atrações musicais, tá? E, logicamente, que a renda em benefício aqui do Laje, tá? E aqui, quem estiver interessado para adquirir um convite, tá? Que custa R$25, só entrar em contato com Clélia, que Clélia está de braços abertos e bolsos abertos esperando vocês. Então, mais o bolso que o braço. Mais o bolso que o braço. Tá certo, né? Então, está o convite aqui, tem um cartaz aqui que a gente vai anexar ali logo na entrada. Então, o convite está estendido a todos aqui presentes. Tá? Lembrando também a todos que os atendimentos na casa continuam com chuva e tudo. Segunda-feira a palestra, o passe fluidificado e também um atendimento fraterno, mediante agendamento comigo assim que chegar. Tá? Na terça-feira temos os grupos de estudo e na quarta-feira temos as sessões de desobsessão, também com o pêndulo, com a avaliação do pêndulo. Tá? E na quinta-feira tem também na terça-feira, o atendimento de manhã com o grupo de Dona Joana, tá? Das rezadeiras, com um atendimento muito bom, concorrido. E à tarde, né? Eu falei de manhã, subentenda-se à tarde, porque eu estou no meu horário de trabalho. Desculpa. Tá? E na quinta-feira também, no sábado, hoje está chique-teco, não estou muito bem não. Tá? No sábado tem um trabalho, né, com o nosso irmão Luiz Sérgio, tá, a partir de 1 da tarde, né? 2 da tarde também. É hoje. É a partir de 2 da tarde e agendar também. E agendamento também com o Luiz Sérgio. Tá? Na quinta-feira tem um estudo também normal. Então, todos aqueles que também quiserem participar do estudo no grupo de terça, no grupo de quinta, são bem-vindos, tá? Aqui à casa. Tá? Acho que é só, né? É só. Por enquanto. Nesse momento, nossa irmã Rusa irá fazer a leitura. Hoje vai ser você? Tá. Nós estamos fazendo uma troca. Um revezamento. Revezamento. Então, não sei o autor, não chegou o autor, mas o texto diz: não se engane, Jesus não morreu pelos nossos pecados. A crença de que Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados é um pensamento conveniente, mas também limitador. Ela exime o indivíduo de sua própria responsabilidade, colocando sobre os ombros de um ser divino a consequência dos erros humanos. Mas será que essa é a verdadeira mensagem do Cristo? Jesus foi morto por ser livre, por ser um revolucionário do amor, por desafiar estruturas opressoras e expor a hipocrisia dos que usavam a fé como instrumento de controle. Ele ensinava que Deus em toda parte está em toda parte, que o amor ao próximo e o respeito são as maiores leis. Ensinava que o verdadeiro templo é o coração sincero e cada ser humano tem dentro de si a centelha divina. Ele foi morto porque ousou curar, perdoar, acolher, porque deu voz aos oprimidos, dignidade às mulheres e atenção aos esquecidos, porque mostrou que a fé é um poder interior, não um monopólio das instituições. Os que arquitetaram sua morte
Pensaram que tudo acabaria ali. Mas a semente estava plantada. Seus ensinamentos ecoam através dos séculos, transcendendo manipulações e dogmas posteriormente criados para manter massas sob controle. A elite que o condenou é a mesma que 300 anos depois transformou sua figura no centro de uma religião institucionalizada. Distorceram suas palavras para servirem ao poder político e religioso. Criaram uma doutrina baseada no medo, na culpa, na submissão, ao invés de libertarem as consciências. Mas Jesus jamais pregou servidão. Seu maior ensinamento foi a autonomia espiritual. Ele disse que tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer também, que somos criadores de nossa realidade, que o reino de Deus está dentro de nós. Não nos ensinou que teríamos vida eterna, mas que já a possuímos. Não nos disse que um dia estaríamos com Deus, mas que já somos parte dele. Jesus poderia ter fugido. Ele tinha esse poder, mas permaneceu. Não como sacrifício pelos pecados alheios, mas como exemplo supremo de amor e entrega. Mostrou que mesmo diante da dor e da injustiça, ainda é possível amar e perdoar. Sua morte não foi um fardo que devemos carregar por culpa, mas sim um chamado à transformação interior. Está na hora de tirarmos a venda dos nossos olhos, de reconhecermos a verdadeira essência de Cristo. Ele veio para nos libertar, não para nos aprisionar em dogmas. Ele ensinou a ação, não a submissão, o empoderamento, não a dependência. Jesus não é um ídolo a ser cultuado, mas uma consciência de unidade a ser vivida. Que sua luz brilhe entre nós, não pelo medo, mas pelo amor. Que assim seja. É um texto forte, né? Mas eu trouxe para vocês porque foi um texto que me tocou bastante. Nesse momento agora, vamos nos preparar para a prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos em vossa seara. Agradecemos o seu amor, a sua gratidão, a todos os irmãos da espiritualidade superior aqui presentes, para que possamos, nesse momento, nessa noite, em nosso estudo, podemos ganhar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprendizado para o nosso desempenho, para nossas funções na nossa vida diária, com o amor que vós nos ensinastes. Fica conosco, Senhor, gratidão, que assim seja. Bom, e com muita alegria na noite de hoje, recebemos o irmão José Henrique, seja bem-vindo, José Henrique, com o tema da noite de hoje, a eterna primavera por vindoura, flores da regeneração. José Henrique. Queridos companheiros, uma boa noite. Boa noite. Que seja uma noite engalanada, que seja uma noite promissora e que seja uma noite de libertação de conceitos. Prestei muita atenção nessa comunicação, acho que é uma comunicação, né? Não sei. Ela não sabe, mas é. Eu assumo. Mas que coisa linda, né? Derrubando conceitos, preconceitos, ideias espúrias, que quer dizer ideias ilegítimas, em que muitos ainda professam. Porque é muito cômodo, como ela disse, e satisfatório, que Jesus veio salvar nossos pecados. E qual é o nosso papel nisso? Eu continuo errando porque Jesus vai salvar meus pecados? É esse o caminho? Onde está o livre-arbítrio? Onde está o resgate de minhas dívidas? Onde estão minhas existências pretéritas que deflagraram tantos erros? Onde fica isso? Pois é, mas é muito fácil, muito cômodo sentar naquela zona de conforto e achar que o Cristo vai nos salvar. Lê do engano.
Outra coisa que eu observei na leitura, e aqui me lembro de um estudo que eu fiz hoje, para o outro lado do planeta, que eu faço toda segunda-feira. Aliás, quem quiser participar, pode participar. É um estudo que eu faço para o Japão. É um estudo semanal. Hoje estamos estudando o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, de 9 às 10, e de 10 às 11 eu faço um estudo sobre o perispírito, que é um estudo excepcional, um tanto complexo. Mas eu estou ali para tirar essa complexidade. E exatamente na leitura que fizemos hoje, a nossa querida mentora Joana de Ângeles nos diz que onde há sofrimento, há ausência de amor. E onde há o amor, não existe o sofrimento. Porque eu escuto com muita frequência, até em algumas literaturas e queridos irmãos da doutrina, que Jesus sofreu por amor. Isto é um profundo equívoco. A dor, ela leu isso, a dor física, que é inerente a todos nós, Jesus sentiu. Ele estava num corpo com toda a sua fisiologia, nervos, músculos, sistema vascular. Não poderia ser de outra forma, porque se Jesus viesse num outro tipo de corpo, isso seria derrogar as leis divinas. Aí está a grande missão de Jesus, vir no corpo, sem precisar ter reencarnado e reencarnou. Que missão! Passar por tudo que passou como missão. Então o sofrimento é algo que está muito ligado ao nosso ego, ao nosso orgulho, porque em realidade é isso. Quando a gente sofre por algo que se antagoniza, que se opõe à nossa forma de ser. Então, se eu sofro pela morte de um ente querido, que é bastante comum, é porque, no fundo, eu não queria que essa criatura desencarnasse. Ou seja, é a minha lei que tem que funcionar ou é a lei divina? Porque chegou o momento da desencarnação daquela criatura tão amada por nós. Então, sofrimento, tiremos isso da cabeça, não é um sentimento que a gente poderia dizer o Cristo ter se apropriado. E a Joana foi muito clara. Jesus vivia o amor incondicional, irrestrito. Então não cabia absolutamente nenhuma réstia pequena de sofrimento. Embora tenha sentido a dor quando foi flagelado, quando foi crucificado, porque ele estava no corpo. Senão ele seria um farsante, passar por todas as torturas que passou e não sentir dor. Então isso é inconcebível, meus irmãos. Sofrimento é um sentimento inerente a nós, espíritos imperfeitos, que vamos sofrendo menos à medida que vamos entendendo. Mas e o auto-amor? Uns vão perguntar. Não é algo sofrido? É sim, de início, quando a gente se ama, quando a gente se compreende, quando a gente se aceita, quando a gente se arrepende do que cometemos nesta e outras encarnações, claro que esse processo de auto-amor inicialmente gera um sofrimento. Gera um sofrimento. Mas à medida que vamos crescendo, ampliando o nosso psiquismo, sendo mais fortes, sendo mais resignados. A resignação é uma palavra-chave aí, que, como diz lá Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento do coração. É o coração que vai espelhar sentimentos nobres, de aceitação,
de humildade, de amor. É o consentimento do coração, que é o chakra dos nossos sentimentos. Mas quando a gente se rebela, aí vem o sofrimento. A gente se revolta, né? Diante de uma enfermidade, diante de uma separação, diante de um abandono, diante de uma rejeição, vem o sofrimento. Porque, no fundo, a gente espera do outro aquilo que verdadeiramente a gente quer. Essa é a grande realidade. Mas, vamos ao nosso tema. Senão a gente se perde aqui, como eu costumo fazer nesta casa de luz. Quantas vezes eu disse, mas Gilson, eu vim aqui com uma ideia precípua para falar algo e falei algo diferente. Ele olhou para mim assim, mas aqui é assim, meu irmão. Saudades que eu tenho do meu amigo. Pois é. A eterna primavera por vindoura, flores da regeneração. Por que primavera? Primavera é a estação das flores. O que as flores nos causam? Um bem-estar, uma temperatura que a gente chama de temperada, sem aquele frio doloroso, sem aquele calor causticante. É a meia estação. E nesta primavera, as flores se mostram em toda a sua pujança, em toda a sua plenitude. Derramando sobre nós aquele aroma, aquela fragrância tão deliciosa. Mas olhem que coisa interessante. Por que eu coloquei flores da regeneração? Indubitavelmente, nós estamos já no momento inicial, ainda muito principiante, da regeneração. O planeta está deixando gradativamente de ser um planeta de provas e expiações. Não pensem que a regeneração vai ser a instância suprema, divina da felicidade. Por que não? Mas são espíritos, como diz Kardec, quando nos fala lá da anunciação, são espíritos propensos ao bem. Ou seja, são espíritos que já chegam aqui com a ideia de fazer o bem. São os brandos, que está muito bem expresso lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E depois vem bem-aventurados os pacíficos, que vivem na paz, como foi lido aqui pela nossa irmã, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então as mudanças, não esperem que serão mudanças drásticas, como em nada na vida é drástico. São mudanças lentas, seculares, dentro do nosso tempo, que está se modificando. Tempo e espaço são relativos, como disse Einstein. Então, talvez, se a gente tiver o mérito de retornar a este orbe, reencarnando aqui na Terra, talvez a gente acompanhe essa evolução primaveril, as flores da regeneração. Mas vejam bem, se a gente analisar as estações do ano, elas são, de certa forma, duais, ou seja, elas se alternam em características. Como nós somos criaturas duais. Ainda não somos criaturas uniformizadas, uníssonas, fica mais bonito, vibra num som só. Nós vibramos em faixas de alternâncias, de oscilações. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora estamos tristes, ora estamos alegres, ora estamos magoados, ora estamos desenvolvendo o sentimento do perdão, ora estamos nos sentindo culpados, ora estamos começando a nos perdoar. E assim somos nós. Sabem por quê?
Porque somos ainda criaturas destoantes nessas dualidades, que em verdade são os condicionamentos que estão em nós. A força ainda poderosa é uma força ainda negativa, para que a gente vislumbre, entenda, compreenda, aceite para modificação, para transformação, que nos cabe fazer. E as estações do ano representam exatamente esse planeta oscilante. Se não, vejamos, nós estamos findando o verão. Acho que agora é final de março, 21 ou 22, eu não me lembro propriamente da data, virá o outono. O que o verão representa? Calor, ardor, né? Todo mundo fica desconfortável, vontade de tirar roupa, tomar sorvete, ficar debaixo do chuveiro, principalmente em algumas regiões extremamente calorosas, como por exemplo o Rio de Janeiro, eu morei lá. Aí vem a natureza e nos traz o outono. Outono, onde é uma temperatura mais amena, já prenunciando o frio. Interessante, o frio é exatamente o outro lado do extremo. Nos incomoda, faz a gente tilintar, bater os dentes, temos que botar agasalhos, nos dá assim uma certa prostração, porque os dias são mais curtos, as noites são mais longas, para que depois nos abrilhante a chegada da primavera, a eterna primavera das flores, da regeneração, representando a regeneração que já está implantada entre nós. Há uma frase e um espírito que ele diz o seguinte, ele fala da canícula das paixões e a invernia dos sentimentos. Isso representa bem essas estações tão extremas. O que é a canícula das paixões? É o calor excessivo. A paixão não é assim? Algo que nos toma, algo que nos envolve. Perdemos até o equilíbrio diante daquelas paixões avassaladoras. Essa canícula das paixões. E o outro lado, o outro extremo, é a invernia dos sentimentos. O que significa a invernia dos sentimentos? A frieza dos nossos sentimentos, o endurecimento, a rigidez, muito bem representada pelo inverno. Mas a natureza é tão bela que nos dá o esmaecimento dessas estações tão duras para nós, nos chamados enfrentamentos. E aí, a nossa querida Amélia Rodrigues, com a sua poesia tão brilhante, tão romântica, neste capítulo, a eterna primavera por vindoura, que significa que ainda virá o porvir, porque ainda não chegou, tem apenas alguns resquícios, mas que ainda não chegou, por isso ela é por vindoura. Ela diz o seguinte: cada quadra do tempo, quatro estações, caracteriza-se por expressões inconfundíveis da própria natureza. Sucede, como foi falado, uma a outra, suavemente, porque não é assim que acontece. A migração de uma estação para outra é suave. Nós não saímos do outono e repentinamente chega o inverno. Não, é suave. Atingindo o seu clímax, aí numa plenitude de força e domínio de realização. Nesta, ou seja, fazendo uma referência ao frio, ao inverno, caem as folhas. Esmaece a vida, desnuda-se a paisagem. Nesta outra, o frio enregela. As cores alvejam, haja vista
aqueles países que nós vamos ver a neve caindo ao solo, é o alvejamento do solo. E a tristeza nos faz essa referência, a nossa querida Amélia, assinalando dores e sombras de noites demoradas. Eu parei para refletir isso. No inverno, realmente, há uma eversão de momentos tristes. O próprio inverno, o cenário do inverno, sem as flores, a rigidez, nos causa uma certa tristeza e até depressão. Existem estudos, nós sabemos, científicos, comprovando o aumento dos quadros depressivos no clima frio. Porque, é claro isso, o ambiente já é propício. Tristeza, porque a depressão também vem muito acompanhada da melancolia, da tristeza, assinalando dores, as noites são demoradas. Aí eu me parei nesse conceito aqui. Por que as noites são demoradas no inverno? O crepúsculo chega rápido. Nós sabemos que no auge do crepúsculo, já no anoitecer, uma glândulazinha que tem no meio do nosso cérebro, para bem dizer do encéfalo, chama-se a glândula pineal, com a escuridão ela começa a trabalhar. É a chamada glândula do pensamento, glândula da mediunidade. Interessante isso. Por quê? Porque quando chega o crepúsculo, já chegando o anoitecer, o espírito ele quer se libertar do cárcere, que é o corpo. Por isso a gente dorme. O espírito precisa ir para o seu habitat. Muitas vezes se encontrar com entes queridos, por isso a gente sonha. Às vezes são os pesadelos, são os obsessores. Isso aí vai depender muito da evolução do espírito. Então há uma semi-libertação do perispírito, para que o espírito possa se evadir do corpo e ingressar no mundo espiritual. Agora, acontece um fenômeno bem interessante, nessas noites demoradas, que quando há o desprendimento, a emancipação e até o desdobramento, as memórias afloram. Como fala Charles Fritz, numa comunicação para Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O que isso representa? As dores. Quais serão as nossas memórias recentes e algumas passadas? Senão nossos débitos morais. Por isso, os nobres companheiros psiquiatras nos dizem que os surtos psicóticos, esquizofrênicos, depressivos, psicóticos maníaco-depressivos, geralmente acontecem à noite. Porque chegam à consciência daquele que ainda não está dormindo. Pelo processo das memórias que estão nas dobras do perispírito e que afloram. Por isso, agora entendemos o que a nossa querida Amélia quis dizer da tristeza, nesse período do inverno, as dores, as nossas sombras dessas noites demoradas. Depois, então, tem que haver uma amenização desse processo. É uma bênção divina. Quando os rios voltam a correr, quando exulta o verde primaveril, a terra se enriquece de flores, as flores primaveris, uma bela fragrância. Por isso que é muito lindo, é muito gostoso penetrarmos em jardins. Quem não gosta de um cheirinho da noite, de um jasmim, de uma dama da noite, ou de uma rosa, enriquecimento de flores. E aí caracteriza a regeneração que já está acontecendo.
Os frutos amadurecem, ficam pendentes nos ramos oscilantes ao vento. É o vento fazendo com que os ramos se erguem. Os ventos, mensageiros e jornaleiros, nos trazem belas notícias para todos nós, para que tenhamos a esperança. Os grãos também se entumecem no solo levemente aquecido, explodem em poemas de cor, em sons agitados, em dádivas de vida abundante. E os pássaros felizes revoam. Aí, ao inverso, já se ampliam os dias. As noites já são menos demoradas, para nossa satisfação, sem a gente saber. As noites são salpicadas de círios divinos, são espetáculos nos convidando à reflexão. O vale confraterniza com os altiplanos. Isso é de uma profundidade muito grande, poética, do vale se confraternizando com o cume, com os altiplanos, mostrando que não existem diferenças. O vale é o vale, o altiplano é o altiplano, mas há uma confraternização. Isto é ou não é uma lição para a nossa fraternidade, para a nossa solidariedade? Somos irmãos e não inimigos, mortais. Hoje eu estava lendo, infelizmente, o poderio bélico no espaço dos países superpoderosos. Preocupante isso. A China, a Rússia, os Estados Unidos. O que sobrará de uma guerra atômica? Fica essa pergunta. Falta o amor, falta a solidariedade, falta o entendimento que a natureza nos mostra nessa confraternização entre o vale e os altiplanos. Por isso que ela diz, parece não haver distâncias, e não há, e nem separações. O ser humano hoje vive separado. Não são todos, é claro. Distantes das satisfações ególatras, egocêntricas. As pessoas estão, infelizmente, separadas umas das outras, vivendo o seu mundo egocêntrico, autossuficiente. São felizes? Por fim, quando esta época estival logra a total potência, arde o sol. Vem o verão. O solo se resseca. O pó se ergue em nuvem. E a vida novamente começa a fenecer. O dia, então, passa a ser um todo de fogo, preparando-se ao largo das horas demoradas, o dia, para seguir adiante até receber as primeiras lufadas frias do outono. Então se repete aquela roda de acontecimentos, uma movimentada orquestração de ritmos. E aí ela nos faz assim, nos traça um cenário daquela época tão bela, quando os ventos festivos varriam os rincões gentis da Galileia humilde, cantando esperanças. Esse é o sentimento que devamos nutrir. Por isso, a porvindoura primavera, temos que saber esperar, crer, ter fé, que os momentos dolorosos, os sofrimentos, que falei agora há pouco, são temporários. Podemos, sim, pelo entendimento, pela resignação, pela paciência, pela tolerância, encararmos esses momentos desabonadores, difíceis, das doenças físicas, das doenças mentais, das inconstâncias, das inconsequências, esse quadro ansioso que ora habita o nosso orbe. O ser está irrequieto. As pessoas não estão mais se aturando,
não estão mais se tolerando, faltando o sentimento do perdão, querendo que o outro funcione ipsis literis, ao pé da letra, como a gente quer, como a gente deseja. O quadro depressivo, hoje considerada a doença do século, a doença mental, que é espiritual, gera a desesperança. Por que existem os suicídios? Hoje, muito frequentes, comuns entre os jovens. Porque eles têm a vacuidade existencial. É um vácuo, é um vazio, é uma desesperança só. É a dor, é o desespero da falta de objetivo, da falta de meta, de realização. É a falta de esperança. E aí vem a ação espiritual, como nós sabemos. A fascinação perigosíssima espiritual. Fazendo com que a criatura creia que aquela é a solução. Sair da dor. Na prática infeliz do autocídio. Então, passado o grande inverno, sem nenhuma promessa de calor ou qualquer perspectiva de claridade, explodiam as dádivas primaveris. Numa sementeira inesperada de amor, fazendo com que nós possamos colher as bênçãos. O apóstolo Mateus faz uma referência, está lá na Bíblia, os capítulos 8 e 9, a respeito dessas quadras das estações. Ele fala da quadra primaveril de acontecimentos e bonanças. Por isso eu enquadrei isto, diante da fala de Mateus, o evangelista, as flores da regeneração. Dos acontecimentos que acontecerão, das bonanças que surgirão. E a paisagem primaveril é a moldura do Lago Espelho, em cujas bordas reflete-se o amor de Jesus pelas dores humanas. O amor e não o sofrimento. Volto a repetir. Então, naquelas paragens de antanho, nas cidades fronteiras, ribeirinhas, em cujo solo a balsamina, um tipo de flor, confraterniza com os miosótis. Mais uma vez a natureza se confraternizando, nos trazendo exatamente qual o caminho a ser seguido, senão a confraternização. O trigo dourado espia da terra jovial as redes espreguiçadas ao sol, naquelas praias lindíssimas, largas. E Jesus viveu a ternura das gentes simples, sorriu com as criancinhas e abriu a boca para entoar para todos nós a canção da esperança. Não desanimemos, irmãos. Não desanimemos. Tende bom ânimo, disse ele. Eu venci o mundo e nós venceremos o mundo. Mas que mundo é este? É o mundo interno. O mundo das nossas discrepâncias, dos nossos erros, dos nossos equívocos. Por isso Jesus trouxe a canção da esperança. Mais interessante que eu gostaria de relatar, ele sorriu com as criancinhas. Isso nos faz lembrar aquilo que ele nos falou, quando nos disse naquele axioma, naquela máxima, que venham a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Tanto que vamos buscar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3. E prestemos atenção nessa lição de Jesus. Em verdade eu vos digo, para todos nós, se não mudardes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus está a nos dizer que temos que nos tornar crianças. Mas que criança é essa?
Será que vamos conseguir, em sã consciência, ser criança? Com as nossas malícias, com as nossas colocações, muitas vezes abjetas, os nossos sentimentos desencontrados, nossas hipocrisias, nossas mentiras, nossas personas que utilizamos para suprir as nossas deficiências, como ser criança? Porque muitos dizem, ser criança é ser inocente. Somos inocentes? Será que nós vamos deixar toda a nossa condição de adulto para ser criança, para ser inocente, para ser ingênuo? Não. Não temos como fazer isso. Voltar a ser aquela criança pueril, de 2, 3 anos, aquela criança que chora quando está com fome, chora quando está com sede, chora, está com dor. Criança não mente. E a gente mente o tempo todo, para nós mesmos. Aliás, o termo mentira vem de mente. A nossa mente está sempre mentindo para nos adaptar, para fruirmos vantagens. Então não tem como ser criança. Eu não posso analisar essa frase de Jesus desta forma. Então só há uma saída para a interpretação. Temos que ser como? Como as crianças. Autênticos. É a única palavra que se encaixa aí. É o único termo que se encaixa aí. Agora, o que é ser autêntico? Expressarmos a verdade. A gente expressa a verdade? A gente expressa o que nós somos verdadeiramente? Ou tentamos ludibriar o outro? Para que o outro nos ame, para que o outro nos acalente, para que o outro não nos abandone, não nos rejeite. Então a gente vive mentindo. Então, como ser criança? Sendo autêntico. Ah, mas vão alguns retrucar. A verdade, às vezes, não magoa, não fere. Não. Então, Jesus magoava as criaturas por ser verdadeiro. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca mentiu. Mas ele tinha, na sua autenticidade, na sua verdade, ele tinha doçura, ele tinha afabilidade. É um pouco diferente, me desculpe, meu irmão, eu chegar para você, vem cá, meu querido, você se equivocou, você cometeu um equívoco, meu irmão, eu te amo, você está errado, meu irmão. Isso tem uma conotação. Agora, se eu disser, cara, você está errado. Você está sendo uma criatura mentirosa, hipócrita. Eu estou querendo impor, humilhando o companheiro, subjugando o companheiro para me sentir importante. Então vejam a diferença de se falar a verdade. Ah, mas quando a criatura está no leito com câncer, eu tenho que falar a verdade? Hoje a medicina, ela prega isso, falar a verdade, para a criatura se preparar para a desencarnação, caso desencarne. Não podemos mais mentir, companheiros. É um sentimento que nós temos que nos modificar, sermos autênticos. E que mais? Mateus 18,3. Vamos lá em Mateus 18,4. Aquele, pois, que se fizer pequeno, como esta criança, eis o maior no reino dos céus. Jesus. Então, além de autêntico, temos que nos apequenar, como a criança. O que significa isto? Lembram-se do que o Cristo nos falou? Aquele que se rebaixar será elevado. Aquele que se elevar, orgulho, empáfia, opulência, esse será rebaixado.
Então, se fazer pequeno é se tornar humilde. E aquilo que eu sempre digo, humildade vem de humus, que quer dizer terra. Humus e humildade. Mas o que tem a ver terra com humildade? Sim, ser humilde é reconhecer a sua condição terrena, de erros, de falácias, de equívocos, de desmandos. Como isso é difícil? É o auto-amor, que em princípio, como disse lá no início, gera sofrimento. Mas sofrimento esse que vai se diluindo, vai se esmaecendo, à medida que passamos a compreender, porque estamos nos compreendendo. Então guardem isto, tentem botar isso em prática. Ser autêntico como uma criança, que não engana. Ser autêntico como um animal, que gane quando está com dor, que esfrega a patinha quando está com fome. Também, o reino animal, isso é autenticidade. Ser verdadeiro. Esse companheiro que pode se sentir magoado, melindrado, porque tu falaste a verdade, um dia irá te agradecer. Uma questão de tempo. E ser humilde. Então estão as duas condições fundamentais, tanto um quanto o outro, são filhos do amor, para o nosso crescimento adentrando o reino dos céus. Autenticidade e humildade. E aqueles sítios de pobreza e festa natural, as suas mãos crísticas arrancaram das aflitivas conjunturas das enfermidades retificadoras os trânsfugas do passado. O que são os trânsfugas? São que se desviaram do caminho, das leis de Deus. Emulando-os. Emular quer dizer incentivar, para que as criaturas possam competir com elas mesmas para o crescimento moral, porque o crescimento moral é uma emulação, é uma luta interna, pessoal, individual, do que somos e do que pretendemos ser. Como isso é difícil. Não raro caímos nos mesmos erros, porque isso ainda está condicionado. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, baseando-se nos estudos do sofrimento que foram exarados por Buda, chamado Siddhartha Gautama, nos fala dos sofrimentos oriundos dos condicionamentos. Aquilo que está cristalizado em nós. Nós não vamos tirar como se fosse uma peça cirúrgica, fazer a ablação de um tumor com as questões morais. O processo não é este. Seria ótimo, né? Vou tirar todas as nódoas das minhas mágoas e eu serei uma criatura que irei perdoar incondicionalmente. Nada disso. É observar sempre quando estamos nos sentindo magoados, ofendidos, ultrajados, para tentar compreender o outro, ressignificando a atitude do outro, para aí iniciarmos o trabalho magnífico do perdão, assim como do auto-perdão, quando nos sentimos culpados. A nossa querida Nise da Silveira, psiquiatra junguiana lá de Alagoas, foi tema de um filme. Ela tem aí a primeira obra psicografada no livro Reconstruindo Emoções, que amanhã eu vou dar continuidade no capítulo da culpa. Ela nos diz o seguinte: guardem isto, a gênese das nossas doenças, a gênese é fruto da ausência de perdão. Impressionante isto. Enquanto nos ofendermos, enquanto nos sentirmos vítimas do outro,
Porque é uma situação que muitos gostam, né? Eu sou vítima, o outro é culpado. Nunca sou eu, é o outro que me ofendeu, é o outro que me agrediu, é o outro que falou palavras indignas. Isso nada mais é do que uma transferência psicológica. Enquanto estivermos nesse processo transferencial, a gente não está no caminho do perdão. E, consequentemente, adoecemos. Hoje já existem estudos relacionando esse sentimento chamado de mágoa, o nome já está a dizer má água, turva, com câncer. Tenho visto inúmeros casos de mágoas gerando processos cancerígenos. Portanto, não tem outro caminho, companheiros. Temos que lutar com as nossas deficiências para vencê-las lentamente. Pois é. A nossa querida Amélia Rodrigues diz o seguinte: ainda repercutia com profunda emoção, e que nos emocionemos, os ouvidos das almas, os artigos e parágrafos em luz e esperança, que é o que nos move. Esperança. Saber que tudo passará, que tudo é transitório, tudo é efêmero. Isso vai nos ajudar a vencer os momentos de dissabores que nos acomete. São parágrafos e artigos de esperança que foram apresentados aonde? No monte. Ao ser proclamado ali, para a imortalidade, o estatuto da era nova da humanidade do futuro. Olhem só. O estatuto, repito, da era nova da humanidade do futuro. Por enquanto, as flores da regeneração. A eterna primavera que está por vir, por vindoura, para amenizar nossas dores, suavizar nossas dificuldades. Temos que crer nisso, companheiros, para enfrentarmos com galhardia, potencialmente, o que nós fomos responsáveis. Não podemos esquecer o que a doutrina nos diz, somos os artífices de nossos destinos. E vem, então, esse estatuto da era nova da humanidade, para todo e sempre, para o futuro. E morredouro esse estatuto. Qual é? O Sermão da Montanha. É um convite que faço para que vocês leiam e releiam infinitamente o Sermão da Montanha. Porque esse é o estatuto de todos nós para o futuro. Tanto isso é verdade, que eu trouxe aqui uma frase de Mahatma Gandhi, o excepcional pacifista hindu, que disse o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E não está. A gente pegar toda a literatura e colocar numa fogueira, deixasse só o Sermão da Montanha, aí está o estatuto da nova era da humanidade para o futuro. As bem-aventuranças. O nome já está a dizer. Quem é o bem-aventurado? É o feliz. Por estar vivenciando as questões da alma. Da presença, como foi lido ali, do reino de Deus em nós. Há algo mais alentador do que isto? Saber que Deus está em nós, como está em todos os lugares? O problema é que nós nos obstruímos, nos fechamos nas cápsulas do egoísmo, nas nossas fixações mentais dolorosas, não permeando as leis de Deus. Deus está sempre se manifestando.
como dizem os praticantes da meditação, entre um pensamento e outro, a gente não observa, tem a manifestação de Deus. Entre um pensamento e outro. Entre uma frase e outra. É a manifestação de Deus. Inclusive, nossas sombras negativas, porque tem as positivas, são manifestações de Deus. Eles estão presentes, Ele está presente em nossas sombras. Para quê? Gente, para que a gente se aclare, para que a gente desperte, saia desse egoísmo, se achando o poderoso, o dominador, tentando achar que suas leis é que vão prevalecer. É um orgulho. Esse sentimento é o que mais nos afasta do amor. E aí os ouvintes não haviam retornado ao chão das necessidades habituais, porque estavam embevecidos, perplexos, extasiados diante desse estatuto da nova era, irrigados pela vibração do sublime governador, quando ele, o Cristo, descendo do cerro, da montanha, onde ele proferiu as bem-aventuranças, foi solicitado por um leproso. Era uma doença terrível naquela época, né? Mal de Hansen. Eram isolados, colocados no Vale dos Imundos, uma doença contaminante, incurável. Hoje a medicina derrubou tudo isso. Você, para adquirir, absorver o Mycobacterium leprae, que é o que causa a lepra, tem que ter um convívio de 5 anos com o leproso. Mas naquela época era a doença dos imundos. E esse leproso o adorava, dizendo, o adorava: Senhor, se quiseres bem, podes tornar-me limpo. Jesus quis, liberando o enfermo da sua carga pútrida. A ação do Cristo fortalecia a palavra. Isso é algo para nós refletirmos. Quando o leproso disse: se quiseres bem, podes tornar-me limpo. Como se a responsabilidade fosse toda de Jesus. Muito fácil. Não falamos isso de início? Esse grande equívoco que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, coitado do Cristo. Ter que abraçar os pecados mundiais para nos salvar. Jesus nunca disse: eu te salvei. Nunca. O que ele dizia? Tua fé te salvou. Agora, vá e não voltes a errar ou a pecar, para que não te suceda coisa pior. Jesus conferia àquele curado a responsabilidade de não voltar a errar. Como ele falou para a adúltera, a mesma coisa. Mas então, como é que nós podemos dissecar isto? Jesus tornou o leproso limpo, mas existia nesse leproso a fé. Que tipo de fé? A dogmática de que Jesus salva? Ou a fé raciocinada? Já compreendendo os seus erros. Essa é a fé raciocinada. E quando eu compreendo meus erros, sabendo que esses meus erros foram os causadores das doenças das quais eu sou portador, eu vou tentar reverter isso. Vou tentar reverter isso, para não adoecer mais. Claro que Jesus, então, sem ser milagre, ele conseguiu impor, no bom sentido da palavra, suas energias puras para ajudar o receptor, para ajudar aquele que já estava desenvolvendo a fé. Olhem que coisa maravilhosa.
E nós sabemos como tudo isso funciona. Nenhuma a respeito às demais religiões, outros segmentos, mas nenhuma delas tem a propriedade de explicar isso como a doutrina espírita. Vamos lá na Gênese, no capítulo das curas. Como é que funciona isto? Então, o poder do Cristo, as energias crísticas, se conectando com a fé do moribundo, no caso aqui do leproso, promovia grandes prodígios, que foi a cura no caso. Como? Está lá na Gênese. Substituição de moléculas insanas por moléculas sadias. Que coisa linda isso. Então, a cura existe, mas o que tem mais poder nessa história é a autocura. Jesus ajudava. Ó homens de pouca fé, não foi o que ele nos disse? Ó homens de pouca fé. Temos que ter essa fé, essa certeza, essa convicção, a compreensão dos nossos erros que promovem as nossas desditas para o nosso processo de transformação. Porque a verdadeira cura está aí. Sermos melhores, sermos homens de bem, sermos caridosos, sermos autocaridosos conosco mesmo. É o processo de raciocínio, onde aí então há a conexão da razão com o sentimento. E o nosso cérebro tem isto. O lado cognitivo, geralmente o hemisfério cerebral esquerdo, um lado sentimental, intuitivo, que é o cérebro, o hemisfério cerebral direito. Interessante que a gente, quando pega o cérebro, tem aqui um rasgo entre um hemisfério e outro, porque nós somos ainda criaturas divididas entre a racionalidade e o sentimento. Por isso eu me atrevo a dizer que futuramente nós não teremos essa divisão, porque o homem vai se integrar pela racionalidade e pelo sentimento. É a doutrina espírita, na sua essência, a fé raciocinada. Quando a gente começa, então, trabalhando a razão, nos compreendendo, nos aceitando. Olhem aí a humildade. Tornar-se humilde e autêntico conosco mesmo e com o próximo. Fazer esse esforço sobre-humano de não mentir para oferir lucros pessoais, que é o que mais existe, a hipocrisia, a mentira, a vaidade, que nos empurram para os fossos retumbantes da dor, das incoerências sentimentais que fogem das leis de Deus. Então, que tenhamos, companheiros, essa plena noção do que é bom para nós. Vai ter que ter um esforço? Vai ter que ter um esforço. Nada é conseguido sem a perseverança. O próprio Cristo nos falou, aquele que perseverar, salvar-se-á. É não desanimar. Caiu, vamos levantar. Caiu de novo, vamos levantar. Temos que ser intrépidos, valentes, corajosos, porque aí está o caminho. Não há outro. É o despertar da consciência. A gente despertou, acabou. Não vamos dormir mais no sono letárgico da impotência. Não, seremos criaturas do Cristo. E isso é seguir o Cristo, é ser autêntico, é ser humilde. E poucos seguiram Jesus, como hoje poucos seguem Jesus. Porque vai depender de um grande esforço. Nada conseguimos sem esse trabalho, sem esse esforço. Portanto, queridos irmãos,
aguardemos essa eterna primavera por vindoura. As flores da regeneração estarão aí. Basta que apuremos nosso olfato para sentir a fragrância divina nos convidando à regeneração. Paz, como também foi lido. Estaremos em paz, cientes, mesmo frente às dores, um pouco sofrimento, digo eu. É o nosso caminho, é a nossa jornada. Principalmente entendendo e compreendendo que somos imortais e que um dia alcançaremos a suprema vitória, as culminâncias espirituais, como Jesus alcançou e que nós vamos alcançar. Paz a todos nós, queridos irmãos, criaturas centradas, convictas, de boa vontade. Muita paz. Nesse momento, iremos para a nossa prece final com o irmão José Henrique. Neste instante de arrebatamento espiritual, onde todos nós aqui estamos reunidos nesse clima de harmonia, esse clima de união, possamos visualizar uma flor, uma bela flor, uma rosa, com sua fragrância, com seus espinhos que representam nossas dores, mas as belíssimas pétalas. E nós não colhemos a beleza da flor retirando uma das pétalas. Nos incorporamos à flor, à uniformidade da flor. Pois as pétalas representam o conjunto. As pétalas representam a solidariedade, a fraternidade, a união dos seres que se amam. E que esse amor não fique somente para nós. Somos doadores. Somos os trabalhadores da última hora. Que possamos doar aqueles que ainda não te encontraram, Jesus. Os que padecem, os que se convulsionam nas inextricáveis malhas do sofrimento, que precisam que nós jorremos esse amor para que eles despertem pelos nossos exemplos. Os excluídos, os reclusos, vivendo em condições de indigência, os abandonados, os macerados pela frieza e a indiferença dos sentimentos humanos egocêntricos, aqueles que padecem leitos de dor, que precisam da nossa caridade, necessitam do nosso amor. Os que estão aqui no lar, amor, abrigo a Jesus, esquecidos, muitos pelos seus entes queridos. Os que estão na casa dos pobres também. É o momento de doarmos. É o momento de representarmos esta flor com todas as pétalas. As pétalas da solidariedade e da fraternidade. Ó Mestre amado, que nos trouxe esse estatuto da era por vindoura, da humanidade, do futuro, que o teu sermão na montanha possa penetrar em todos nós
não apenas racionalmente, mas a aplicação das bem-aventuranças. Sermos brandos, sermos pacíficos, sermos mansos. É isso que, entendendo, nos elevará até ti. Ó Mestre querido, que saiamos daqui refertos de amor, de confiança, de esperança, nutrindo a nossa fé, porque lá chegaremos inequivocamente. Dependerá única e exclusivamente de nós, dessa coletividade, como as pétalas de uma flor tão linda como a rosa. Pedimos então, Mestre querido, diante desse estudo, diante desse processo de espiritualização, a permissão para encerrarmos nesta noite mais um capítulo do amor, mais um capítulo que promoverá a abertura de nossas almas para o caminho certo, que é o teu caminho, Jesus. Pedimos então a permissão com gratidão para o encerramento dos nossos trabalhos desta noite. Graças a Deus e que assim seja. Lembrando a todos que todas as palestras na segunda-feira, elas são gravadas e elas são adicionadas ao canal do GEL lá no YouTube. Quem ainda não é inscrito, vai lá, dá um like, compartilha, se inscreve. E também o áudio das palestras, todo domingo, às 3 horas da tarde, ela é retransmitida pela Rádio Comunidade Friburgo FM 104.9. Então, para quem quiser assistir, vai lá no YouTube assistir novamente, tá? E também escutar aos domingos. Lembrando também aqueles que estiverem, que puderem comprar e quiserem comprar o convite para o Yakisoba, Clélia está aqui aguardando a todos vocês. Tá? De braços abertos.